a primeiríssima edição da semana do programa Descubra Comigo. Meu nome é Dulce Costa, terei a sua companhia durante 1 hora. Espero que você não desconecte, acompanhe até o final este programa. E hoje estamos para apresentar para você mais uma profissão. E a profissão de hoje está alinhada mesmo à saúde. Sabia que existe formação em farmacêutica no ensino superior? Não sabia? Pois bem, hoje vamos conversar com um homem que trabalha com isto, mas ele não é só farmacêutico, ele é farmacêutico, palestrante, docente, vai explicar muito bem como é que ele foi desaguar para tantos ramos, sendo formado em farmácia. Olá, bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, eu sou o Dr. Durão, sou farmacêutico, sim, como disseste, palestrante e também sou investigador da área de farmácia e a área de saúde em geral. E nós hoje queremos apresentar a farmácia com uma roupagem diferente. Ok. Muita gente pensa que quem é formado em farmácia só trabalha na farmácia e não sabe de que forma pode-se contribuir, sendo formado em farmácia, em outros pontos da sociedade. Vamos começar explicando muito bem qual é o impacto, qual é a função de um farmacêutico, além de trabalhar só em farmácias. De fato, o farmacêutico é diferente de um técnico de farmácia Bem ou colocado. agente de farmácia. Primeiro, para que se torne um farmacêutico propriamente dito, tem que fazer a nível superior, naturalmente, não abaixo de 5 anos, obviamente. Portanto, existem várias áreas, além da área hospitalar, que um farmacêutico pode exercer. Uma das áreas é docência, que eu também exerço. Eu sou docente de vários ramos da área de saúde, laboratório, medicina, enfermagem, saúde materna e infantil e demais. Também um farmacêutico é um químico nato, naturalmente pode estar envolvido no processo de produção química, como cimento, a área alimentar, ou melhor, tecnologia alimentar ou bromatologia, que pode selecionar, estudar os alimentos a nível químico e, naturalmente, várias áreas mesmo que não exatamente relacionado com o hospital. Sim. Bem colocado. Olha, na época de 2020, 18, 19, surgiram muitos jovens buscando formar-se neste ramo técnico farmacêutico, né? E muita gente constatou o aparecimento de várias farmácias. Uma das questões que indaga os que trabalham com este ramo é que falta emprego, não é? Falta emprego para quem forma-se nisto, porque não temos farmácias que cubram ao número de pessoas formadas neste ramo. Mencionou que não vamos trabalhar só com a questão da produção, então, no ramo de farmácia, existem vários outros campos. Mencionou a parte da alimentação. De fato. E a beleza, que é um ponto que interessa bastante Cosmética, as mulheres. de Sim, fato. fala um pouco sobre este ponto. Sim, primeiro, quando nós dissemos cosmética, refere-se a todos os produtos, como disseste, da beleza. A beleza feminina, assim como masculina. Portanto, para avaliar o controle de qualidade, a dosimetria de princípios ativos que são essenciais na formulação desses cosméticos, inevitavelmente, é extremamente ou sine qua non que haja um farmacêutico para realizar esse trabalho. Por exemplo, temos uma substância química famosa que nós chamamos de hidroquinona. Naturalmente, é uma substância orgânica, não é? Cíclica, do grupo dos benzenos, que tem dois grupos hidroxilas. Essa substância é utilizada na área de cosméticas. É perigosa, naturalmente, porque ela naturalmente pode diminuir a imunidade, ou melhor, enfraquecer o sistema de defesa do corpo humano. Várias pessoas usam para clarear a pele. Eliminam aquilo que é a função ou não dos melanócitos, que são células do corpo humano que produzem melanina, que possibilitam a pigmentação da pele. Portanto, a hidroquinona é extremamente perigosa, apesar que muitas pessoas utilizam produtos cosméticos que têm hidroquinona para clarear a pele. Ela é extremamente perigosa, porque só quem pode saber
quem pode dosear, quem pode quantificar essa substância só tem que ser um farmacêutico. Portanto, quem pode dar aconselhamento, quem pode dar alguma ideia Permissão para o uso. quanto a esses produtos, só tem que ser farmacêutico. Na verdade, existem alguns países, como o Brasil, que somente quem pode vender produto de beleza Beleza. ou cosmético só tem que ser farmacêutico, porque já se sabe que é a entidade ou é a individualidade que conhece a natureza química, o comportamento da substância no corpo humano. Para dizer que pode recorrer-se a estes produtos que clareiam o tom da pele, mas por recomendação médica. De fato. Ok, com a dosagem certa. Sim, absolutamente. Então, em Moçambique pode ser feita a produção de produtos de beleza. Não é? Pode ser. É só importar a matéria-prima e realizar aquilo que é o processo de empacotamento, melhoramento com base na necessidade ou na função do cosmético. Portanto, que nem todos os cosméticos têm a mesma função, apesar que, no geral, são produtos de beleza, não é? Existe, por exemplo, hidratantes. Hidratante é diferente de uma substância que pode clarear a pele. Hidratante porque possibilita com que a sua pele, o seu organismo, armazene água suficiente. Hidratar é sinônimo de dar água. Mas é tudo mesmo química. De fato, é tudo químico, químico. Interessante. Olha, muita gente teme formar-se no ramo da saúde. Primeiro, porque leva 5 anos durante a formação. Segundo, porque tem em mente que tem muito a ver com biologia, tem muito sangue neste processo todo e por aí vai. Conte para nós como foi o seu processo de formação. Tem realmente a ver com toque de partes do corpo, tem muito a ver com sangue, tem muito a ver com experimentos com animais. Conta a parte da formação. De fato, no geral, eu vou falar aquilo que é o ideal, depois vou falar aquilo que é a realidade. Obviamente, a área farmacêutica, só para dar uma ideia, para que haja um medicamento circulando na comunidade ou em um determinado país, este medicamento, a priori ou a princípio, deve ser estudado no intervalo de 10 a 20 anos, incluindo as vacinas. Portanto, o processo de avaliação, o processo de preparação ou síntese, no geral, produção de um determinado medicamento, é preciso que se faça teste. No geral, em animais, como o caso de como jungos ou ratos, incluindo macacos, que têm alguma relação ou semelhança biológica com o humano. Depois, no geral, é avaliado a eficácia, a efetividade e segurança também do mesmo medicamento em humanos. 10 anos? No intervalo de 10 anos a 20, até mais que isso. Desculpa, nós vimos há pouco tempo a pandemia de Covid-19 e acompanhamos o surgimento tão rápido de uma vacina. De uma vacina. A princípio, a vacina é diferente do medicamento. Medicamento ou fármaco é utilizado em várias possibilidades. Medicamento é uma especialidade farmacêutica, como diz o nome, sou farmacêutico que está envolvido, incluindo as vacinas também. Os medicamentos podem ser utilizados para prevenir, para curar, para aliviar ou abrandar uma sintomatologia, até pode ajudar no diagnóstico de uma determinada doença. Enquanto que as vacinas só servem absolutamente para prevenir, diferentemente dos medicamentos. E existe uma explicação científica que, de fato, as vacinas podem levar pouco tempo, mas a maior parte delas devem ser estudadas durante muitos anos. Eu acredito que a vacina contra a Covid ela era indispensável por causa do número de mortes, etc. Eu acredito que foi avaliado a segurança e eficácia da mesma vacina. Mas o ideal, de fato, deveria ter passado bastante tempo a ser estudado, avaliado aquilo que é a segurança e eficácia da mesma vacina. Quem trabalha na produção de vacinas, medicamentos, é o farmacêutico? Não só, existem várias especialidades, mas quem conhece a natureza química, a natureza biológica no geral, é o farmacêutico. O farmacêutico é que está centralizado nessa situação. Acompanhamos atualmente o aparecimento de vários suplementos e também de várias ervas.
que comunicam que são ervas que possam combater até reduz o envelhecimento na pele e por aí vai. Promessas longas, alinhadas mesmo à questão de saúde, qualidade de vida. Gostava de saber, um farmacêutico está em condições de projetar ou então criar uma dosagem de um produto natural e ter finalidade ou então fins desejáveis. Suponhamos que alguém tenha uma acne por muito tempo e exista uma planta que reduz os efeitos da acne. O farmacêutico, sendo formado, tem esta capacidade de criar uma dosagem, por aí vai, sem recurso a este laboratório, como tanto se fala. Ok. De fato, primeiro, existe uma área dentro da farmácia que nós, melhor, no geral, na área de saúde, nós chamamos disso de fitoterapia. Ok. E a área de fitoterapia que aborda mais, que estuda mais, é o farmacêutico. Ok. Fito, vem do latim, significa planta, terapia significa tratamento. No geral, seria o tratamento de uma determinada enfermidade ou uma doença à base de plantas. A partir de plantas é possível nós produzirmos um medicamento. Portanto, se eu levar uma folha e administrar ou fazer uma infusão ou chá, como se diz, aquela planta, aquela folha não é medicamento. Podemos considerar de remédio. Para que seja um medicamento propriamente dito, é preciso que seja um produto industrializado. É importante que tenha uma forma farmacêutica, isto é, tem que estar em comprimido, tem que estar em cápsula, tem que estar em drageias, supositório no geral. Então, sim, respondendo à sua questão, o farmacêutico tem ideia e é a entidade, se calhar sem exagero, que conhece melhor a área da fitoterapia, que conhece as plantas perigosas e as plantas que podem ser usadas para o melhoramento da condição de saúde das pessoas. Naturalmente, sim, existe isso. E é o farmacêutico, naturalmente, que pode dizer que planta A não pode ser associado com a planta B. Sim, pode ter um efeito. Nós recomendamos até determinadas plantas. Ora, vejamos, o caso de papaver seminífero é uma planta que foi extraída, como é que se chama? A morfina. A morfina foi usada desde a Idade Média, etc. Para que serve a morfina? A morfina é um analgésico. Ok. É utilizado em casos, por exemplo, em que ibuprofeno ou paracetamol não pode ser utilizado, porque a dor da pessoa está mais agressiva, em que inevitavelmente é necessário uma outra substância mais forte possível, como o caso da morfina. Imaginemos que alguém está com uma dor ligeira de dor de cabeça, ou nós chamamos de cefaleia, portanto pode administrar paracetamol, ibuprofeno, diclofenac ou ácido acético. Mas imaginemos que alguém de repente teve um acidente, seja de viação ou não, quebrou ou fraturou um determinado osso. Nessa circunstância, ibuprofeno ou paracetamol não dará vai ter efeito. Então, a morfina seria elegível, incluindo os seus análogos. Portanto, a morfina é utilizada para uma situação mais agressiva, diferente, em que o paracetamol, o ibuprofeno ou anti-inflamatório não esteroides não têm efeito. Ok, interessante. Fala para nós da sua inserção no mercado de trabalho, porque a nossa meta principal é projetar o homem do futuro. Nós queremos propor áreas profissionais para os adolescentes, para as crianças, para os adultos que não sabem qual ramo seguir no futuro. Fala para nós como está o mercado para o farmacêutico em Moçambique. De fato, a área farmacêutica aparentemente é minúscula, é menos conhecida, mas isso não deixa de ser de extrema importância. De facto, nós precisamos ainda de farmacêuticos para que haja criação da ordem dos farmacêuticos. Ainda não temos nenhuma ordem, estamos a trabalhar nisso, mas é uma área extremamente importante. Portanto, a área farmacêutica, qual é a vantagem? Olhando para a situação do país, o farmacêutico, como disse outrora, pode exercer várias possibilidades. Hoje em dia temos uma situação emergente em que temos mais ou menos cerca de 3 ou 4 indústrias farmacêuticas em Moçambique
Então, essas todas indústrias farmacêuticas, a princípio, além do hospital, também que absorve alguns, a indústria farmacêutica, quem trabalha lá tem que ser um farmacêutico. Quem faz empacotamento, controle de qualidade e outras atividades, não é? É o farmacêutico. Além disso, o farmacêutico, assim como eu, como farmacêutico, eu sou docente. Ok, Existe a área leciona. também, eu sou docente, eu estou a lecionar não só para nível médio da área farmacêutica, não necessariamente, mas a área de saúde em geral. Medicina, enfermagem, etc, etc. Então, na verdade, tenho alguns colegas que estão na área bromatológica ou a área de controle nutricional. Tenho colegas que estão a trabalhar para garantir a qualidade dos nutrientes ou dos alimentos empacotados no geral. Então, é multifatorial e multissetorial também. Naturalmente, existem muitas áreas que pode o farmacêutico se dar bem. Depende das oportunidades de cada um e etc. Interessante. Conte para nós porque é que não está a trabalhar justamente, concretamente como farmacêutico, com a mão na massa, está a lecionar. Como é que foi desaguar para este ramo como docente? É uma paixão, é uma necessidade, circunstâncias da vida? Tudo bem. A princípio, quando alguém termina o curso, sempre projeta alguma ideia, o que ele acha que vai fazer, ou mesmo antes. Mas quando eu terminei o meu curso, em 2021, a primeira oportunidade que apareceu, na altura, eu acredito que foi dia 27 de maio, que eu terminei o curso, e na altura não havia contratações para o Ministério da Saúde propriamente dita, isto é, trabalhar a nível hospitalar. Então, eu na altura estive em Nampula, porque eu estudei na Universidade de Lúrio. Houve uma oportunidade de vir para Maputo a trabalhar como docente. Em 2021. 2021. Aquilo foi em julho, acho que julho ou setembro. Então, a princípio que eu não queria ser docente. Eu olhei o esforço, eu olhei a dedicação dos meus docentes, melhor, que deram-me aula. Eu disse que não, eu acho que preciso um trabalho um pouco mais folgado. Mais leve. De fato. Mas Então... descobri que eu, na verdade, estava enganado, porque na altura até quase rejeitei essa proposta, mas descobri que como não tinha quase nada para fazer na altura, eu achei imperioso. Viajei de sair de Nampula, porque eu sou da Zambésia, Maganja da Costa. Viajei para Maganja da Costa, fui despedir a minha avó e vim para Maputo. E aceitou o desafio? Aceitei a proposta. Aceitei a proposta e comecei. Descobri que era muito bonito. Conheci muita gente, já sou familiar de muitas individualidades hoje em dia, por causa de estudantes, professores, colegas, etc. E isso é bom para mim também. Acabei criando muita família, já sou extremamente conhecido por muita gente. Eu acredito que se calhar se eu estivesse no hospital, não porque eu não queira ou não, depende das oportunidades, se calhar estaria do depósito, estaria num sítio estreito. Então, eu acho que é uma área bonita e eu gostei e vale o risco. Vale o risco. Vale o risco com base na situação atual, não é? Interessante. Olha, tem muita gente que ama a saúde, ama ajudar o outrem, mas teme alinhar-se à medicina geral devido a esta parte de sangue, por aí vai, cirurgias. Tem pessoas que têm medo de ver sangue, de ver cortes, de entrar em contato com pessoas feridas. Recomenda que faça a farmácia para eliminar esta vontade de ajudar? Aparentemente, diz que somente quem faz medicina é que vê sangue. Pelo contrário, farmacêutico também vê sangue. Porque não é só estudar medicamentos. E nem é só entregar o medicamento certo. Não é absolutamente isso. Primeiro você tem que saber que este medicamento é entregue a quem? A uma pessoa. E você tem que conhecer com detalhes essa pessoa a nível biológico. Não é? Então, portanto, que assunto de sangue é inevitável.
se quer fazer farmácia ou medicina ou enfermagem, inevitavelmente, todo aquele que é profissional da área de saúde vem sangue. Então, dizer que quer fazer farmácia só porque quer evitar sangue é uma missão impossível. Impossível. Numa situação real e prática, imaginemos que estamos no hospital nesse exato momento e aqui mais perto haja acidente de viação. Todo mundo, não importa de que área seja, estamos no hospital, tem que prover os primeiros socorros. Se é respiração boca a boca, como se diz no senso comum, tem de realizar esta atividade. Portanto, não há uma área que foge sangue. Se calhar, no mínimo, seria administração hospitalar. No mínimo, mas é possível que tenha uma ideia mínima do que seria ou do que é primeiros socorros. Portanto, fugir sangue é uma missão impossível. Para quem trabalha com o ramo de saúde. De fato, é importante que conheça a biologia no seu todo. Me refiro do corpo humano, porque nós aprendemos patologia, aprendemos fisiologia, aprendemos anatomia, assim como qualquer área de saúde também aprende. Porque não é só estudar medicamentos. Esse medicamento, para que funcione, tem que conhecer este corpo, como é que vai manifestar. Eu tenho que entender como é que o hidróxido de alumínio manifesta-se diferente com o hidróxido de magnésio, apesar que são utilizados para quase a mesma funcionalidade. Mas o outro pode criar obstipação intestinal, como hidróxido de alumínio, outro até pode criar diarreia, como hidróxido de alumínio, desculpa, de magnésio. Portanto, para conhecer esta situação, essa dinâmica, essa diversificação, essa diferença, é importante conhecer a natureza química do medicamento e a natureza biológica do corpo humano. Por isso que é uma situação versátil e eu acho bem bonito. É bonito. Olha, a nossa intenção é tornar acessível, simplificada e melhorada a compreensão sobre este ramo de farmacêutico. Vamos explicar também para quem está a pensar em preparar-se para ir a inscrição e passar pelo exame para formar-se em farmácia, que tipo de preparação a pessoa pode fazer, que tipo de disciplinas tem de estudar e qual é a disciplina que tem de ser mesmo paixão de forma forçada para formar-se em farmácia. A princípio são duas disciplinas importantes, são química e biologia. Mas olhando pela natureza do curso, existe uma disciplina que tem mais percentagem, que é a química. Por exemplo, se quer se ingressar à área farmacêutica, de ciências farmacêuticas, química tem 60%. Significa que é importante que tenha uma nota melhor ou tenha bastante domínio da área de química, não porque não pode conhecer a biologia, apesar de ser duas disciplinas, mas a área que tem mais a concentração ou a área que tem mais percentagem é a área de química, que tem 60%, biologia é 40%, 60 mais 40 dá 100%. Então, vamos supor, por exemplo, na altura, em 2016, que eu fiz exame, para quem para quem vai para a Universidade de Louro, Universidade de Zambeze, Eduardo Mondlane, é o mesmo exame. Naturalmente, eu me lembro disso, até então isso acontece. Eu fiz exame na altura, foi 2016, eu tive biologia, se a memória não me falha, 18, química teve 16, eu fui... Doutor Durão é expert neste ramo de ciências. Enfim, não é? Eu fui o primeiro classificado a nível do país na altura e acabei ganhando uma bolsa completa. E se não fosse por essa bolsa, eu acredito que não estaria aqui presente. Nossa, eu também fui bolsista e é tão bom, é como se fosse um prémio pelo esforço de fato, que faz. Foi necessário e indispensável. Então, apesar que química tinha quase 16 valores, que biologia tinha 18, mas a percentagem era mais a área de química comparativamente com a biologia. Nossa, interessante. E recomenda que, atualmente, temos a divisão de secções. Começa a 10ª classe, se não estou em erro,
12ª classe, o jovem estudante tem de escolher se faz ciências Uhum. ou letras. Décima primeira. 11ª, sim. Recomenda que um jovem que tenha estudado letras no ensino secundário faça formação em farmácia? A princípio, até que não recomendo. Ok. Só existe uma questão estatística em que se calhar a pessoa fez letra e não sabia o que era letra e a paixão era ciências. Acontece isso. A outra variável que tem indivíduos que gostariam de fazer a ciência, mas não há vaga para a ciência, acabam fazendo letra porque não podem não estudar. Sim. Então, dizer que não recomendo ou não é complicado. Por exemplo, é uma paixão de alguém, Sim. não é? Mas se é uma paixão, eu recomendo inevitavelmente. Mas acaba sendo um pouco difícil porque não conheço muita química, porque estudar até 10ª classe não reúne condições suficientes para ingressar nível superior. A princípio, porque para que faça nível superior, é importante que faça ciência da área farmacêutica, ou melhor, para que faça a área farmacêutica, é importante que faça melhor a ciência. É que se você fazer letras, não tem como fazer. Mas se quer começar por nível médio, é possível, é possível, é possível fazer nível médio, mas fazer letras, 11ª, 12ª, terminares, depois decidir ir para a área farmacêutica, é impossível. É impossível. Só tem que, se calhar, começar com nível médio, depois levar aquele certificado do nível médio para ingressar, possivelmente, o nível superior. Ok, interessante. Então, assim que a jovem pensa em fazer farmácia, é importante que comece mesmo escolhendo a secção de ciências, De fato. para não ter complicações, até na preparação para o exame de admissão, né? Que é uma fase também muito complicada, acaba sendo um acúmulo de informação e a percepção desta informação pode tornar-se deturpada porque estará incompleta, né? Até eu lecionei química, 10ª classe, não lembro nada, lembro apenas a fórmula química de água, que é H2O. Ok. E O2, né? Oxigênio, por aí Ok. vai. Falta o quê? O2 para oxigênio, é Oxigênio, O2 O2. só. Ok. Só. Não Ao menos precisa, isso eu sei. não há nada. Não há nada. Até aqui temos oxigênio, mas não está em O2, não. A água, como disseste, H2O. Aquele O é oxigênio, H que é hidrogênio. Interessante. Bom, e para quem está nesta fase final da formação, ouvimos sempre que quando estamos a fazer o superior, recomenda-se que antes mesmo do fim do curso busque um estágio. Ok. Conte para nós como é este campo de estágio, esta fase inicial para o farmacêutico. Ok. Como é que está o mercado? Estágio integrado ou depois de terminar o curso? Antes de terminar o curso, Ok, integrado. antes. Nós realizamos estágio em várias possibilidades. Nós podemos ou realizamos estágio até na fábrica de cerveja. Na fábrica de cerveja. Porque o etanol é uma substância orgânica e química e é uma substância psicoativa. É importante que se conheça o processo de dosimetria ou doseamento. E isso também, os aditivos, as substâncias que são incrementados no geral, é preciso, é o comportamento químico, se é químico e é o químico biológico, porque vai naturalmente no corpo humano e farmacêutico pode estar centralizado ou pode exercer essa situação, pode. Ok. O farmacêutico também pode estudar, pode estagiar num manancial, não é? Num local de captação e preparação da água para o consumo humano. Pode trabalhar no geral, num manancial. E também realiza-se estágio lá também. Ok, então... FIPAG, etc, etc. O farmacêutico também pode realizar estágio e realiza numa fábrica de cimento, imaginemos. É possível e realiza de fato. E o farmacêutico também realiza estágio, dependentemente, no hospital. E, inevitavelmente, o farmacêutico tem que realizar estágio a nível hospitalar. Por exemplo, tem que realizar estágio na medicina, nas enfermarias, tem que realizar estágio na farmácia pública,
tem que realizar estágio no depósito de medicamentos, tem que realizar estágio também no processo de controle de qualidade, na CIMAME, que é armazéns nacionais, não é? Que armazenam naturalmente os medicamentos, também tem que estar lá para controlar e avaliar o processo de conservação e no seu todo. De fato, existem muitas áreas que o farmacêutico realiza estágio. Estágio. E quem sabe pode trabalhar lá, Sim, se faz sim, estágio sim, porque há um espaço para ocupar. Por isso que, inevitavelmente, não tem como se tornar-se farmacêutico sem domínio da área de pesquisa e investigação. Que é química, não é? Experimento. Além do experimento, também nós avaliamos os artigos, naturalmente, as publicações. Nós também realizamos pesquisa, dados e, ou melhor, estudo de campo para detectar alguma problemática da área de saúde no seu todo. Pode ser uma doença, pode ser o processo de administração de um medicamento ou ainda até farmacoeconomia para avaliarmos o risco e benefício a nível financeiro de um determinado medicamento. Portanto, nós realizamos várias atividades. Interessante. Então, além de ser formado então, em trabalhar em farmácias, em hospitais, pode trabalhar até na fábrica de bebida, não é? Pode. Fábrica de sumos. Pode. E atualmente nós temos muitas empresas que produzem água mineral. Ok. Então também pode trabalhar nesses lugares. Pode trabalhar, porque não é só água que está engarrafada, porque lá nós temos que mineralizar. A água só H2O não é consumível. Se for somente H2O, quimicamente nós chamamos água pura, porque não tem incremento de alguma substância extra. Para que seja água potável, água consumível para humanos, é importante que tenha lá certas substâncias químicas, certos minerais, como cálcio, como potássio, como sódio, até um pouco de magnésio, etc, etc. Liberte-nos de uma curiosidade. Olha, nós ouvimos muito que a água que nós consumimos, a água potável, torneira neste caso, passa por um processo de higienização. Esta higienização, quem faz? É um farmacêutico, um outro profissional? Não, qualquer um pode fazer, mas que tenha domínio de química. Assim sendo, o farmacêutico também pode fazer. Alguém formado em química pode fazer. Pode fazer. Portanto, quando se diz que o farmacêutico pode trabalhar no manancial, no processo de extração e preparação de água, não é só porque o farmacêutico é que faz lá, exclusivamente, não. Existem algumas áreas que têm domínio de química, é possível. Por exemplo, temos engenheiros químicos, indivíduos que fizeram engenharia química, também têm domínio. Trabalham na área de petróleo, água, etc. E podem fazer. Então, respondendo à sua questão, sim, o farmacêutico pode estar envolvido no processo de preparação, controle a nível microbiológico, químico da água. Sim, pode fazer. Isso é interessante. Olha, vamos aproveitar para tirar cá uma curiosidade. Estamos com um farmacêutico, alguém que entende muito bem deste ramo microbiológico, por aí vai. Muitos de nós, quando vai à compra de alimentos, tende a lavá-los muito bem. E pela internet, atualmente, ouvimos dizer que o frango comprado não precisa ser lavado. Bastou tirar do plástico e cozinhar. Conte para nós, é um espaço, é uma janela curiosa que nós queremos cá a tirar de nós. Ok. É verdade? Não é. É seguro? Não é seguro. Okay. Primeiro, o tecido adiposo ou a pele, ou melhor, no geral, para quem não entende isso, a superfície, ou melhor, a pele de frango, armazena bastante substâncias químicas, incluindo até medicamentos, antibióticos, porque a maior parte, ou melhor, no processo do fabrico, no processo de conservação, no processo de síntese de frangos, administram antibióticos para evitar alguma infecção, coisa assim do gênero, e outras substâncias que são administradas para possibilitar, ou melhor, propiciar maior crescimento.
Portanto, uma das partes que acumula, além do fígado do frango, é a pele do frango. Portanto, que é importante, sob o meu ponto de vista, e a nível científico e a nível químico, nesse caso, é importante retirar a pele do frango. E a pele do frango armazena bastante lípidos saturados, que são prejudiciais à vida, são prejudiciais à saúde humana. Então, respondendo à sua questão, inevitavelmente é importante sim lavar, se puder retirar a pele do frango, porque é lá onde se armazena bastante substâncias químicas que são utilizadas no processo da síntese ou criação do frango. Então é imperioso retirar e lavar. Mencionou que o fígado é um dos componentes também que está Sim, neste de processo. fato. Tudo que a gente consome, seja no geral, incluindo água, sal, medicamentos, são metabolizados, são transformados no fígado. Portanto, que o fígado é um dos órgãos principais no processo de metabolização. Então, neste processo de metabolização, muitas substâncias químicas são conservadas lá, é possível encontrar alguns análitos lá. Portanto, que o fígado é um dos órgãos, se for um animal que é consumido, que deve ser expressamente, deve ser bem preparado, porque pode absorver, pode acumular muitas substâncias químicas perigosas. Nossa, e como preparar? O limão já elimina muito? Limão depende da natureza química da substância. Existem certas substâncias que podem ser neutralizadas à base do limão. Vamos imaginar cálcio. Cálcio é um mineral, naturalmente, e se reagir com ácido acético pode formar um sal. E neste processo de reação entre o cálcio ou o magnésio, ou o sódio ou potássio com ácido, vai formar um sal, e nós chamamos uma reação de neutralização. É possível que haja uma neutralização. E neste processo pode ser benéfico ou ruim. Respondendo à sua questão, o limão não é suficiente, não é absoluto, de forma ou na sua plenitude que pode neutralizar ou eliminar quase tudo. Não, depende da natureza do análito, depende da natureza da substância, depende. Nossa. Depende. Existem substâncias, nesse caso, que não reagem, que não têm afinidade com ácido acético. Não tem. E nessa situação, o limão não terá capacidade absolutamente de nada. Ok. Este programa está comprometido em partilhar consigo profissões que, quem sabe, você possa abraçar, recomendar, ou simplesmente saber como funciona e como está o mercado em Moçambique alinhado à profissão em alusão. E para hoje o nosso tema mesmo está mesmo alinhado ao ramo de farmacêutico, ou seja, apresentamos para si a profissão farmacêutico. Estamos cá a conversar com um homem que não só trabalha com o ramo de farmácia, mas também leciona o ramo que estudou, que é a farmácia, não é? E também é palestrante. Explicou-nos cá que, de princípio, a sua intenção não era lecionar o que estudou, era trabalhar com o ramo de formação, mas a oportunidade bateu a porta e não deixou escapar uma fonte de renda. E fez o certo, porque se não fosse assim, não estaria cá conversando connosco. De fato. Bom, queremos lembrar que estamos também no Facebook, estamos no YouTube e estamos no Instagram. Bastante pesquisar Mindcast TV, poderá assim encontrar-nos e acompanhar toda a nossa programação. Estamos focados, estamos interessados em construir o homem do futuro. Por isso que o nosso lema é viver, é aprender. Esperamos que esta conversa impacte de forma positiva na sua vida, no seu dia-a-dia, na sua visão, forma de ver, estar em sociedade. E hoje partilhamos consigo, arrancamos uma curiosidade cá do nosso profissional, que é alinhada mesmo à questão de conservação, higienização das carnes. Falamos do frango. Muito ouvimos pela internet que o frango, depois de comprar, pode ser preparado e cozinhado.
O nosso convidado cá hoje, que é alguém especialista no ramo de micro. A nível microbiológico, a nível químico, Exatamente. no A seu nível todo. microbiológico, químico, por aí vai, recomenda que depois de comprar o frango, nós temos sim de lavá-lo e lavá-lo muito bem e sempre que possível não consuma a pele. Mas tem um ponto, a pele de frango assada, ainda assim não se recomenda. Assada. Assada é possível e ao mesmo tempo não, porque, como eu disse, depende da natureza da substância. Existem substâncias voláteis à base da temperatura. Se for um mineral, inevitavelmente não há de sair. Vai permanecer na pele mesmo que seja assado. Mas o melhor para evitar a problemática no seu todo seria mesmo retirar. Aí está o desafio para nós. Vamos tentar retirar a pele do frango, porque em parte não tem como sabermos se esta substância vai ou não resistir, ou então vai ser eliminado O calor, nos processos, sim, de exatamente. Então, sempre que puder, retira esta pele do frango. Vamos agora sim a um curtíssimo intervalo e voltamos em instantes. Contamos consigo. Você é o nosso principal e especial convidado telespectador. Até já. Estamos sim de volta ao nosso programa, na sua segunda parte, agora sim, para a fase de considerações finais, dicas gerais, para quem quer formar-se neste ramo de farmácia. Um conselho, uma correção e uma recomendação para quem já trabalha neste ramo de farmácia enquanto docente. Vamos começar com um conselho. Ok. O único conselho no momento que me aparece é que todo docente é importante que seja um pesquisador e investigador assíduo. Digo isso porque é um processo dinâmico, além de ensino e aprendizagem, as coisas estão em constante, ou melhor, estão em mudança a todos os santos dias. Novas linhas terapêuticas, a resistência antimicrobiana e muita coisa. Portanto, é importante que o farmacêutico seja docente, que seja alguém atualizado. É importante que esteja a par da cosmovisão, não é? É porque ou melhor, é possível que vancomicina seja um antibiótico importante em 2000, agora não. Então, para que saiba que a vancomicina é ruim, como exemplo, agora vamos já, por exemplo, a um medicamento diferente, como, por exemplo, isoniazida. E é importante porque essa situação tem que ser investigativa, tem que trazer dados e é preciso que esteja atualizado. Então, o meu conselho é investigação e pesquisa a contínua, todos os santos dias. Como diz Leandro Carnal, o processo ou o sucesso é uma questão constante, é uma questão em que tem que realizar todos os santos dias, como o banho. Você pode tomar banho, naturalmente, há 10 anos, mas se não tomar banho hoje. vai cheirar mal. Portanto, então, o meu conselho é este, em que o indivíduo, ou farmacêutico, o docente, tem que sempre estar atualizado para ministrar, trazer novos dados da área farmacêutica, da área de saúde no seu todo. Ok, interessante. E uma recomendação, já deixou o conselho, vamos para a correção. Qual é a correção que deixas ficar para os que trabalham com o seu ramo, para os que estão em atuação em Moçambique? Ok, a correção que eu posso dar no momento é que alguns colegas fazem esse trabalho como lazer. Digo isso porque não levam a sério, usam como se fosse soldo economicamente, ou biscato no senso comum. Então, a correção é esta que as pessoas devem levar a sério, porque nós estamos a transmitir conhecimentos técnicos, práticos, em que estamos a deixar no geral um legado, não é?
você pode achar que não é nada naquele momento, não sabe que já marcou a vida de alguém para sempre. Então, a correção, alguns colegas, na verdade, como não existe um padrão de que um farmacêutico é docente, Sim. só é docente por causa das oportunidades que o país apresenta nessa situação. Sim. Alguns não levam tanto a sério, porque querem que estejam, se calhar, no laboratório, estejam no hospital. Então, a correção é essa. Temos que, naturalmente, os colegas devem levar a sério, porque nós estamos a deixar, naturalmente, uma marca infinita na vida das pessoas. E esta falta de atenção deixa uma lacuna. Deixa uma lacuna, sim. Interessante. E agora vamos sim para uma mudança que gostava que acontecesse no ramo em que atua. Ok. A docência e o ramo farmacêutico. De fato, eu gostaria em que existisse mais cursos da área de farmácia, porque existe, ultimamente, o curso de farmácia, de preferência nível médio, muitas instituições já estão canceladas por falta de laboratórios condignos para execução deste curso. Muitas instituições privadas já não realizam o curso de farmácia por causa dessa situação. Portanto, eu acho que temos que criar condições de fazer upgrade no nosso ramo e criar condições de reconhecimento, e isso tudo é um trabalho de todos nós, é um trabalho que temos que fazer para que continuemos a formar mais colegas e melhor reconhecimento da nossa área. Interessante. Um conselho é que estejam sempre em constante estudo. De fato. Uma correção é que não levem... É uma das estrelas que identifica qualquer farmacêutico. Tem que estar atualizado, tem que pesquisar, tem que estudar. Todos os santos dias, como eu disse, a metáfora do banho, não é? Tem que tomar banho sempre. Este banho refere-se à leitura, refere-se à investigação. E não tem como eu saber que cloroquina não é ideal neste exato momento, porque cria mais efeitos adversos comparativamente com o artemeter mais lumefantrina. Para que eu chegue a esta conclusão, exige um estudo. A nível do medicamento, também a nível da farmacovigilância. Tenho que vigiar o comportamento do medicamento a nível da comunidade. Se de fato resolve o problema que o indivíduo buscou o medicamento ou cria mais sequelas ou não. E essa situação toda, para retirar o medicamento do mercado e introduzir um novo, quem faz? Farmacêutico. E para chegar a essa situação, é importante que haja uma pesquisa a nível do campo, a nível hospitalar, a nível químico, e no seu todo. Então, portanto, no geral, para que haja essa situação, para que busquemos medicamentos melhores que ajudem a vida das pessoas, a princípio, é preciso que haja uma investigação. Então, as investigações, as pesquisas são sine qua non, são importantes para que introduzimos medicamentos novos, melhores, seguros e eficazes para a população. Sem pesquisa, sem leitura, sem investigação, acaba sendo uma missão impossível. E havendo a instituição de farmacêuticos em Moçambique, seria perfeito para o vosso trabalho, até para esta partilha de conhecimento, né? De atualização, olhando para a globalização que nos acompanha. Absolutamente, seria importante e inevitavelmente seria. Eu até que seria bom, existe até centro de investigação na Universidade de Lório, conheço algumas entidades que estão lá, mas como aparentemente acham que isso é uma teoria, não é levado tão a sério, mas eu acho que deveria se criar mais comissões, criar-se mais entidades de pesquisa, de estudo de medicamentos em todas as províncias de Moçambique ou do país. Com isso, teríamos informações de qualidades, informações mais seguras
informações unidas, não dispersas. Então, assim sendo, eu acho que nós teríamos que as pessoas teriam ideia do medicamento X, o quanto é perigoso, o quanto é melhor, assim, no geral. E a partilha de informação seria muito mais rápida De e fato. alcançaria todos de forma uniforme. Veja Olha, só, por exemplo, ontem um primo meu liga para mim, diz que eu fui diagnosticado malária, estou a administrar artemether-malmefantrina, mas estava a caminhar, acabei batendo uma pedra, queria saber se posso administrar ibuprofeno. Será que vai anular o efeito do antimalárico ou não? Eu disse que, pelo contrário, é importante que tenha este analgésico, porque uma das características da malária é dores de é cabeça criar constante. febre, cefaleia no geral. Então, este medicamento vai criar uma adição, vai ser muito bom você administrar esse medicamento para eliminar as sintomatologias. Então, ele disse que está bem. Então, se nós tivéssemos um centro de pesquisa, um centro de investigação, as pessoas teriam acesso a qualquer medicamento, quanto informação, e isso acho que seria bom. Não é? Educação em saúde é fundamental. Por exemplo, você vê assistindo o filme um indivíduo que não fez medicina, nem enfermagem, nem qualquer área de saúde, mas conhece os primeiros socorros. Até quem faz uma pequena exploração. De fato, até conhece os primeiros socorros, mas não fez nenhuma área de saúde. Porque isso vem da base, vem da base, vem da escola. As Ensino primário e secundário lá você- já incute isso. Numa escola, por exemplo, pode aparecer um menino, uma menina engasgada. Ninguém vai saber nenhum método, uma técnica de como salvar aquela pessoa. Todo mundo vai fugir. Mas indivíduos ou países em que priorizam a educação no seu todo, por exemplo, da área de saúde, é possível salvar e criar meios de primeiros socorros, salvar a vida daquela pessoa. Então, uma das coisas que eu acredito, como eu disse, deveria existir centros de pesquisa, centro de informação da área de saúde no seu todo, em que as pessoas teriam acesso a um pouco de tudo. Também a nível escolar, também, saúde escolar. Deve ser uma disciplina em que em Moçambique deveria se implementar. Primeiros socorros. Primeiros socorros. Como Assim as pessoas desenvolver mais paixão na área de saúde ou não. Eu acho que a área de saúde é extremamente importante. Sim. Porque não é justo alguém chegar até 12ª ou ser velho sem saber o que é, se o indivíduo, o filho, o irmão, o vizinho, ou uma situação é perigosa ou não é. Porque não tem ideia do que é risco, do que é bom, o que é emergente, do que é urgente, essas coisas todas deveria se aprender na escola. Então, as áreas de pesquisa, centros de saúde a nível escolar são importantes, sob o meu ponto de vista, para criar mais visibilidade, criar mais crescimento, criar mais cognição nas pessoas neste processo. Até mesmo você nem sabe métodos básicos de como salvar a vida de alguém, até administrar medicamento a nível sistêmico, como endovenosa. Se eu lhe dar aqui morfina, não há de saber como administrar, só vai reparando a colega que está morrendo. Conheço só a ibuprofeno, sei como desengasgar, está certo essa palavra? Ok, mas graças a Deus não é ibuprofeno. Ok. É ibuprofeno. Ibuprofeno. É o termo correto. Correto. Mas é o dia a dia, a palavra foi perdendo sentido, a pronúncia certa. De Tanto fato, falarmos quando sobre você pronuncia errado, escreve errado. Errado. Então a compra também será errada. Logicamente. Bem Então, colocado. é isso. Então, é minha visão. É minha visão. Centros de pesquisa são sine qua non, são importantes. São muitíssimo importantes para o desenvolvimento do nosso país.
É interessante. É, Tocou num ponto de extrema relevância que são os primeiros socorros. sim, Alguém desmaiado, alguém que engasgou, um sim. Alguém sangramento, um está com parada ferimento, cardíaca, o que vai parada fazer? cardíaca principalmente. Dá-se o caso de muita gente que acaba tendo uma paralisia porque Uhum, não teve primeiros socorros. de fato. Sendo que todos nós deveríamos ter noções básicas de Fica, como lidar com um em ataque. situações de emergência, sim. Aham. É uma boa recomendação, tomara que quem de direito escute e tome em consideração a possibilidade de lecionar-se, ensinar primeiros socorros, como lidar com incêndios, como lidar com ataque cardíaco, como lidar Uhum. com alguém que engasgou repentinamente, como Ah. proceder Alguém que está mediante. com um choque anafilático, alguém que está com uma situação alérgica, alguém Uhum, que está com uma crise asmática, em uhum, que precisa de apoio naquele exato momento, alguém está com uma queimadura. uhum. Não é É tarefa importante, é isso só. que eu acho que isso deveria se aprender na escola. Não era Exatamente. necessário que seja, Aprender em casa. não era necessário que vá para a universidade Sim. ser técnico de enfermagem para conhecer, ou Uhum. técnico superior de enfermagem, ou O medicina, bombeiro, por farmácia, aí vai. para saber disso. Eu acho que isso é um atraso. É Uhum, um atraso para o desenvolvimento. É um atraso. No geral, para mim, isso é um atraso. uhum. Todo mundo deveria ter noções básicas para Sim. detectar o que é perigoso e o que não é. Uhum. Como é que podemos estancar a hemorragia? As pessoas podemos ter acidente e as pessoas só vão reparando. Mas se Uhum. tivesse uma ideia de como Estancar. há veias de grande calibre, de menor calibre, hemorragias, aquelas perigosas ou não, as pessoas teriam ideia de como estancar aquela hemorragia e o indivíduo teria sido salvo. Mas Uhum. não, um carro capota, acidente já acontece, as pessoas não têm ideia. A polícia chega uma hora depois a área para transportar aquela pessoa para a unidade sanitária mais próxima, se calhar são 1 quilômetro, o indivíduo morre. Primeiros socorros são cuidados em que as pessoas, naturalmente, devem executar de emergência, de urgência, antes que o indivíduo chegue à unidade sanitária mais próxima. Mas nós não temos isso. A minha ideia é que, na verdade, isso deveria ter sido implementado na escola. Bem colocado. Sim, na É uma escola. ideia Sim, fantástica, na escola. desde que é de pequeno que se torce Ah, pepino. é. Então, produzir crianças, indivíduos conscientes, Ah, é conservar o futuro da nação. sim. Não é? Bom, antes que vá, deixe ficar, por favor, saudações para casa, explique como podem alcançá-lo para Ok. quem sabe tirar mais dúvidas ou trabalhar consigo Ah, como palestrante. tudo bem. É fácil me encontrar. Uhum, Eu sou o Dr. Durão. uhum, Meu contato é 8479-52-524 ou 86-72-65-225. uhum. A qualquer instante pode me alcançar. Ok. Deixe ficar saudações para casa. Sim, mando cumprimentos à minha linda vovó, que, Há que despediu quando saía da beca. que me cuidou tanto. Ela é uma fonte de inspiração. Muita gente não sabe, é uma das. É pilar da minha vida, naturalmente. Eu tornei farmacêutico, se calhar por causa dela, porque minha avó trabalha bastante com medicina tradicional. Ela usa Ela muito conhece as botânica. plantas. E ela usa mais botânicas, mas na área das crianças, é assim que posso Uhum, chamar. sim. Não porque você precisa de recuperar seu marido, não nessa situação. Não nessa situação, mas cuidados básicos das crianças. Minha avó conhece plantas importantes que podem salvar Uhum, a vida daquela criança. É onde eu aprendi a tratar icterícia, malária a nível vegetal, sem necessariamente até ir para a universidade. Então, esse campo de fitoterapia, de conhecer plantas que curam perigosas ou não, eu aprendi com a minha avó. Até a batata africana eu conheci com a minha avó. Nós precisamos ter a sua avó cá em estúdio. A sua De avó. fato, aparece uma situação, se calhar podem pensar que eu estou a exagerar, Uhum, mas vamos imaginar o assunto de fertilização.
É uma missão impossível. Fertilização, adubo, plantas, alimentação. Fertilização nas pessoas. Pessoas, ok. Vamos imaginar um casal que está há anos que não consegue procriar. Sim. Se tiver útero de verdade, a minha avó consegue. Ela conhece plantas que fazem esta limpeza. Inevitável. Nunca vi alguém que deu errado. A tua avó tem que vir para cá conversar conosco. Ela está distante. Ela é uma grande profissional. Seria, se já não há muito reconhecimento nisso, mas a minha avó eu admiro tanto. Quantos anos ela tem agora? Hã? Quantos anos tem ela agora? Eu não sei, não posso mentir. Mas já deve estar a 90 e tal. Nossa, e deve estar 90 e tal porque ela conhece medicação para se manter em saúde. Disse-me que aprendeu com a mãe. Então a minha avó conhece muita botânica, muita botânica, não para tipo quer dinheiro para ganhar dinheiro, a bolsa mágica e por aí vai. Não é nessa situação, não é nessa situação. Mas a área da pediatria, ela mesmo gravidez que está mal localizado, posso chamar assim, ou em risco, ela consegue dar um jeito. Até porque disse que muitos medicamentos têm origem nas plantas. De fato, a maior parte dos medicamentos tem origem vegetal. Interessante. Bom, foi uma conversa enriquecedora no verdadeiro sentido. Obrigado. Aprendemos bastante e esperamos que volte para, quem sabe, falar como docente. Ok, é uma honra também estar aqui. Obrigado e agradeço pelo convite. Obrigada. Até a próxima. Ok, obrigado. Pois bem, esse foi o nosso programa. Esperamos que você tenha aprendido muita coisa. Claramente, depois de aprender, não congela, partilha, porque partilhando nós aprendemos sempre a dobrar. O meu nome é Dulce Costa e foi sem dúvidas um enorme prazer estar em sua companhia a esta hora do dia. Até à próxima, fique bem.